Oi pessoal, tudo certinho? A aula de hoje nós vamos conversar sobre restaurações de amálgama de classe 2. Por que nós estamos pulando diretamente para as restaurações de amálgama do tipo classe 2? Porque a gente já trabalhou no passado com amálgama, né? Só que eu tinha feito preparo cavitário para vocês lá na disciplina de materiais dentários, de anatomia e escultura dental. Então, nós já sabemos basicamente como fazer o processo de restauração. Lembra que nós conversávamos a respeito dos tempos de trituração do amálgama? Inserção, condensação, brunidura pré-escultura, escultura e brunidura pós-escultura. Então, como vocês já têm intimidade com esse procedimento, nós vamos pular diretamente para as restaurações de classe 2, porque nós vamos trabalhar agora a respeito da condensação do material na caixa proximal, de maneira mais específica. Vamos aprender a utilizar os sistemas de matriz e cunha, e aí a caixa proximal é só uma consequência do que nós já sabemos, ok? Então, as restaurações de classe 2 vão abranger aí pelo menos uma ou até mesmo as duas interproximais dos dentes posteriores, como a gente já havia aprendido, né? Desde a fase de classificação, conforme Black, mas também na aula passada que a gente viu as características de classe 2. Então, na aula de hoje, vocês vão ver que é um preparo mais extenso, é o preparo complexo, que atingiu as duas interproximais. Então, ele ficou um MOD. Professora, mas você nem ensinou o preparo de MOD. Bom, como eu ensinei o preparo de classes 2 do tipo composta, entendendo que vocês já conhecem a configuração das caixas proximais, então é simplesmente estender ela para distal ou para mesial, assim como houver a necessidade mediante a extensão da lesão cariosa. Então, o nosso protocolo de preparo, se a gente for lembrar dos princípios cavitários de maneira geral, lembra que eu fico frisando que aquelas características não são um conjunto de regras inflexíveis. Então, aqui eu adaptei também conforme a minha necessidade, mediante ao meu caso clínico. Então, primeiro eu vou fazer a forma de contorno, posterior a remoção de tecido cariado. Vou conferir os meus objetivos mecânicos ao meu preparo cavitário. Então, vou adequar esse preparo para receber o meu material amálgama, para que a cavidade tenha uma maior característica de resistência e posso criar artifícios de retenção adicional para ajudar meu material a ficar em posição durante o movimento de forças mastigatórias. Depois que eu fiz tudo isso, vou fazer o acabamento da minha cavidade, regularizar as minhas paredes com os instrumentos manuais e aí posso fazer a limpeza da cavidade. Tendo em mente esses passos, eu já terminei toda aquela questão do preparo. E isso é só uma revisão do que a gente viu até aqui. Então, a partir disso, nós vamos aprender agora quais são os passos que vêm depois da limpeza da cavidade. Antigamente, então, qual é o nosso maior conflito a respeito desses princípios gerais aí do preparo cavitário? A amálgama, ele é uma técnica antiga e para a utilização desse material de maneira específica, eu preciso atender às necessidades que Black já havia estabelecido anteriormente para nós, que é padronizar esse preparo, padronizar os aspectos dos preparos dentários, independentemente de qual dente ele se encontre, dente posterior, e tratar eles de maneira igual. Os conceitos atuais, e quando a gente for começar a ver os assuntos de preparos cavitários para resina composta, vocês vão entender que nós tratamos o dente de forma individual, sendo que cada elemento, mediante a necessidade de procedimento restaurador, ele é único. E aí eu tenho que tratar ele de maneira individualizada, estabelecer um protocolo padronizado para promover cura desse elemento dental. Então, vamos relembrar as características do nosso preparo cavitário. A caixa oclusal, eu só trabalho ela quando eu tenho em classe 1 e também quando eu tenho em classe 2. A diferença da classe 2 é que no momento que eu estiver abrindo a caixa oclusal, eu também vou precisar estender esse preparo para a minha caixa proximal. Deve ter profundidade de no mínimo 0,5 milímetros além do limite amelo-dentinário. Né? Então, eu preciso ter aquele 1,5 ou até mesmo 2 milímetros de profundidade de maneira generalizada para que o meu amálgama tenha espessura suficiente para ser resistente. Na caixa oclusal e também na caixa proximal, as paredes circundantes, vestibular e palatino-lingual principalmente, devem ser ligeiramente convergentes para a oclusal. Enquanto as paredes da caixa proximal ali, então mesial e distal, tem que ser paralelas. Se eu tenho uma classe 2 composta EMO, por exemplo,
A distal tem que ser reta, paralela ao plano da mesial, ok? As paredes de fundo devem ser sempre lisas. E aí, no momento que eu tenho esse desnivelamento aí mediante a extensão da lesão, eu tenho que nivelar elas posteriormente com material de base. A parede axial deve ser também convergente para a oclusal. E os ângulos internos arredondados para que a gente tenha uma melhor dissipação das forças. Inclusive o ângulo que une as duas paredes de fundo, ângulo diedro do terceiro grupo, o ângulo áxio-pulpar. O ângulo cavo superficial deve estar em 90 graus. E aí vocês vão lembrar, depois eu vou comentar ainda nessa aula, sobre a curva reversa de Hollenbeck, para compensar a baixa resistência da borda que esse material tem. As restaurações de amálgama são consideradas que as margens dessa restauração são fragilizadas em função da falta de preparo adequado. E é por isso que muitas vezes, à medida que sofre movimentos de trituração e força, as margens dessa restauração tendem a fraturar com muita facilidade. Então, cada caixa por si só tem que ser retentiva e preparada para que a estrutura da restauração fique firme durante a execução dessas forças mastigatórias. À medida que não deve invadir estrutura dental sem necessidade, sem ter processo carioso, eu também não posso deixar uma estrutura de reforço sem tecido de suporte. Por exemplo, não posso deixar uma crista marginal se eu não tenho suporte dentinário embaixo dessa crista. Porque entendendo que eu vou deixar esse suporte fragilizado, sem suporte essa crista vai estar fragilizada, no momento que eu sofrer essa força de trituração, ela vai fraturar e vai prejudicar o meu processo restaurador. Por isso, as margens da restauração, elas não devem estar em áreas de contato dos dentes antagonistas durante a força de trituração. Então, a curva reversa de Hollenbeck, eu li as respostas de vocês lá no fórum, e só para deixar bem claro, então, ela leva o nome de curva de Hollenbeck, mas ela não é feita com um Hollenbeck instrumento, ok? Ela simplesmente tem o mesmo nome que aquele instrumento. A curva de Hollenbeck, ela é a confecção da parede da vestibular, normalmente, como se fosse de um bracinho, para que eu crie um ângulo vivo naquela região, e isso vai favorecer a adaptação do meu material com a superfície externa do elemento dental. Vai tornar também as paredes retentivas em vez de expulsivas. Reparem ali na imagem do lado, no desenho esquemático, no preparo da esquerda, eu tenho uma parede expulsiva, né? Ali na mesial, elas estão como se fossem saindo para fora. Na da direita, onde tem a curva de Hollenbeck, ele faz como se fosse um bracinho, dizendo assim, amálgama, não vai embora, eu vou segurar você aqui. Então, essa é a curva de Hollenbeck. As paredes devem ser paralelas no sentido áxio-proximal. Então, lá embaixo, onde eu tenho a minha parede axial, eu tenho que deixar ela no sentido áxio-proximal, de maneira que não fique com tecido sem suporte, porque isso também vai proporcionar uma maior possibilidade de fratura posteriormente na minha restauração. Então, já estamos cansados de saber, essa é a terceira aula que a gente fala a respeito dos objetivos biológicos e mecânicos. Vou cumprir primeiro os meus objetivos biológicos, que é maneira que eu posso acessar a minha cavidade, fazer a remoção do tecido dentinário, e aí vou dar as características necessárias para a adaptação da minha restauração de amálgama a partir dos objetivos mecânicos. Para fazer o preparo mecânico, a gente pode utilizar aí as brocas de cone invertido, que é o que eu venho falando para vocês, as cilíndricas e até mesmo as troncocônicas. E aqui tem alguns exemplos para vocês, por exemplo, a 556 e a 699 são brocas que são picotadas, então elas criam retenções adicionais de maneira generalizada a partir do momento que elas já entram em uso. A mais convencional que a gente usa é a 245, porque ela tem aquele extremo da pontativa arredondado. Então, ela é uma broca que já tem os ângulos da pontativa arredondados. Isso vai facilitar essa característica que eu quero obter dentro do meu preparo cavitário. Segundo, então, Healy e Phillips, há muitos anos atrás, já foi detectado que o insucesso das restaurações de amálgama, os maiores defeitos das restaurações de amálgama, vem 56% a partir do processo cavitário. Não fiz isso de maneira adequada, as minhas restaurações não vão ter longevidade interessante, né, suficiente.
à medida que eu não soube quais eram as características que o meu preparo tinha que ter para receber esse material. 40% das restaurações de amálgama davam errado por conta da contaminação e manipulação incorreta desse material. E esse fator a gente já nem pode mais usar essa desculpa, porque agora a manipulação do amálgama vem certa dentro da cápsula. A gente só coloca no triturador, então a gente não tem mais essa fase de contaminação. Esse erro já foi tirado da parada. E 4% são outros fatores, como indicação inadequada para a utilização desse material. Já em 1996, Teixeira disse que o amálgama é propenso às fraturas marginais devido à sua friabilidade. Então, ele está reforçando para nós que a principal etapa da restauração de amálgama não é o processo restaurador em si, e sim o preparo. Se eu souber adequar o meu preparo de maneira satisfatória, a minha restauração vai ser, por consequente, muito bem adaptada. Aqui, então, nós temos uma relação dos materiais que a gente vai utilizar em cima da nossa mesa clínica para fazer procedimento de amálgama. Então, eu preciso ter uma tríade, que consiste de pista clínica, espelho e sonda. Preciso ter os meus micromotores instalados, né, o contraângulo, alta rotação. Preciso ter o sistema de matriz, e hoje depois vou propor uma atividade para vocês fazerem em casa, mas o sistema utilizado mais convencionalmente para amálgama é o sistema de Toffler-Mayer, porta-matriz de Toffler-Mayer, junto às tiras de aço e as cunhas de madeira, que são aquelas coloridas que vocês têm. E os instrumentos manuais, colher de dentino, os recortadores de margem gengival, o machado e a enxada, que é aquela mão angulada que a gente faz para alisar a parede pulpar, as paredes de fundo. Para fazer a restauração, esses materiais já são velhos conhecidos de vocês, então eu vou utilizar o porta-amálgama, a dedeira de amálgama junto a um dapping de vidro, os condensadores de Ward de número 1, 2 e 3, o brulidor número 29, que é aquele de cabeça de ovo, o esculpidor vocês vão utilizar o 3S, Hollenbeck 3S, mas também quem tiver instrumentais de Fran e quiser utilizar para escultura, não tem problema nenhum. E esse é o aspecto da nossa mesa clínica após a montagem. Então, eu vou ter sempre na mão, conforme a sequência que eu vou utilizar. Então, em primeiro lugar, o porta-amálgama, junto da dedeira e do dapping, seguido dos condensadores, seguido do brunidor e do esculpidor. O processo de limpeza da cavidade, então depois que eu fiz toda aquela relação sobre preparo, eu posso fazer a limpeza com água oxigenada a 3% ou clorexidina a 2%. Lembrando que se você tiver escolhido fazer com água oxigenada, essa cavidade precisa ser enxaguada, porque a água oxigenada pode interferir no material restaurador. Se fizer com clorexidina, tudo bem, e é por isso que eu prefiro esse material. Com uma bolinha de algodão, eu vou limpar toda a superfície do meu preparo e também a área externa do meu elemento dental. Depois que eu fiz esse processo de limpeza da cavidade, então agora eu vou lembrar de uma outra questão que vocês também já têm um pouco de intimidade com o assunto, que é a proteção do complexo dentino pulpar. Se eu tenho cavidades que são médias ou até mesmo profundas, eu preciso me lembrar que eu tenho que fazer a proteção do complexo dentino pulpar. Então, nas cavidades rasas, a gente pode utilizar os materiais de selamento. E os materiais de selamento são aqueles que são líquidos, que formam uma película super fina em cima do meu preparo cavitário. A principal função dos materiais de selamento é promover a hibridização da dentina. Então, não é um material que vai fornecer proteção contra estímulos termoelétricos, por exemplo. O material mais utilizado quando eu vou fazer restaurações de amálgama é o verniz cavitário. Os agentes de forramento são utilizados para cavidades que têm uma extensão super profunda, e aí eu preciso proteger agora sim contra os estímulos termoelétricos a minha polpa, né? Tô próximo da polpa ali do meu preparo. Então, eu vou utilizar o hidróxido de cálcio, é o mais comum, e esse material vocês também já conhecem. Só vou colocar o material, depois que eu manipulei, exatamente em cima da porção do meu preparo cavitário que ficou mais profunda, mais próximo à polpa. E esse é um material excelente, tem a capacidade biológica desse material é excelente, porque ele favorece muito a remineralização de dentina. Mas, em contrapartida, as propriedades mecânicas dele não é interessante. Então, ele é um material que sofre dissolução em meio bucal de maneira muito fácil.
e por isso eu agora vou utilizar um agente de base, e a principal função desse agente de base é proteger o meu material de forramento. Então, esse meu agente de base é o cimento diônoro de vidro, que também é um material que vocês sabem como trabalhar. Então, o cimento diônoro de vidro, ele vem para proteger o cimento de hidróxido de cálcio, ou em cavidades, por exemplo, médias, que ficaram com desnivelamento da minha parede pulpar durante o meu preparo cavitário, eu vou colocar CIV para que ele fique tudo no mesmo nível. Então, eu posso usar ele como um agente de nivelamento ali, de base cavitária. Se eu tenho, então, cavidades rasas, e aí elas são de 0,5 a 1 milímetro da junção amelodentinária, eu vou passar simplesmente o verniz cavitário. Vou passar com um brush, no sentido de como se eu estivesse passando um esmalte na unha, apenas em um sentido. Passo uma camada, volatilizo por 5 segundos e passo uma segunda camada desse verniz cavitário. Em cavidades do tipo média, eu vou primeiro utilizar o cimento diônoro de vidro para fazer aquele nivelamento da parede pulpar. E aí, depois que o cimento diônoro de vidro tomou presa completa, vou utilizar o meu verniz cavitário sobre o meu cimento diônoro de vidro e nas paredes circundantes do meu preparo cavitário também. E quando eu tenho preparos cavitários muito profundos, então eu vou precisar fazer o uso do cimento de hidróxido de cálcio, que ali está representado por aquela imagem verde em cima da polpa. Posteriormente, para proteger esse cimento de hidróxido de cálcio, o cimento diônoro de vidro, e aí sim, então, o material de selamento, que é o verniz cavitário. Entendendo que já atendi todas as questões de proteção do complexo dentino pulpar, eu vou entender quais são as propriedades desse agente de selamento, que é o verniz cavitário, indicado para restaurações de amálgama. Então, aqui estão pelo menos 4 características dos verniz cavitário. E a gente já conversou a respeito delas também em materiais dentários. A principal característica do verniz cavitário é que ele minimiza essa pigmentação que o amálgama tem a capacidade de dar nos tecidos dentais e até mesmo nos tecidos moles, perto da região da restauração, com o passar dos anos, que é a famosa tatuagem de amálgama. Então, a gente sabe que, devido a alguns estudos mais recentes, os vernizes cavitários eles não apresentam exatamente um bom selamento e velamento marginal como se acreditava antigamente. A gente percebeu, como alguns estudos revelaram que, usando o verniz ou não usando, a resistência e o selamento da margem da restauração é exatamente o mesmo. Então, a principal função é vedar os túbulos dentinários para que eu não tenha essa pigmentação, porque ele não tem capacidade de proteger contra os estímulos termoelétricos e também não tem capacidade de aumentar essa vedação marginal que antigamente dizia-se que o verniz cavitário tinha. Agora eu vou apresentar para vocês os sistemas de matrizes e cunhas de madeira, que vocês vão fazer também, tentar praticar aí em casa com o manequim e dar uma olhada no instrumental de vocês, que eu aposto que já está todo mundo com saudade. Então, pra gente lembrar um pouquinho dos conceitos da época da escola, essa imagem aqui à direita da tela é um triângulo isósceles. Se vocês forem lembrar dessas questões, o triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais e a base dele tem um tamanho diferente. Então, as formas da cunha de madeira são semelhantes à de um triângulo isósceles. Elas têm 2 lados que são iguais e a base normalmente tem um comprimento menor. Essas cunhas de madeiras, elas vêm em diferentes formatos e elas têm diferentes tamanhos, elas não são padronizadas de maneira uniforme. E isso é para que elas consigam se adequar a diferentes tamanhos de ameias gengivais. Aquele espaço que eu tenho entre um dente e outro, onde eu tenho a minha papila, as ameias gengivais, cada paciente tem um tamanho, né? Não existe PMG. Então, as cunhas não têm esse formato padronizado justamente para que a gente observe qual é o espaço que o meu paciente apresenta e possa escolher de maneira mais adequada um tamanho que vai ficar apropriado para aquele momento. As cunhas de madeira, elas servem para estabilizar a matriz e aproximar a matriz do dente, à medida que eu quero restabelecer esse contato de restauração, né? Promover também afastamento imediato,
Porque quando eu insiro a cunha ali entre um dente e outro, esse dente sofre um ligeiro afastamento. Isso promove também o fato de eu conseguir colocar material de maneira mais adequada. E durante o momento de condensação, eu evito que a matriz se desloque e aí eu tenho também um excesso nas minhas margens, principalmente perto da gengival no meu preparo cavitário. Existe uma pinça especial que serve só para colocar a cunha e ali eu tenho a imagem da pontativa dessa pinça. Como eu não pedi essa pinça especificamente e ela só serve para essa função, eu pedi outro material que cumpre muito bem a função, que é o porta-agulha. E eu pedi especificamente de Mathieu, já expliquei para vocês, porque eu acho mais fácil de manipular. Mas existe um porta-agulha que tem também aquele formato de tesourinha, não tem problema, a pontativa é a mesma e a função é exatamente a mesma. Como ela tem essa trava nesse porta-agulha, isso facilita a estabilização da cunha na ponta da minha pinça no momento que eu vou inserir ela ali entre as papilas do elemento dental. Então, as cunhas devem ser inseridas de maneira que a base daquele meu triângulo, que tem a menor comprimento, essa base vai ficar de encontro em cima da minha papila. E os lados que são iguais, eles sobem exatamente formando aquele triângulo que a gente tem entre um elemento e outro, como aparecem aqui na imagem ao lado. Então, eu vou sempre colocar a base do meu triângulo isósceles, da cunha, em contato direto com a papila. A cunha deve ser adaptada em qualquer caixa proximal que vai precisar ser restaurada. Então, se eu tenho um preparo cavitário composto MO, a cunha precisa estar colocada simplesmente na face mesial. Se eu tenho um preparo complexo MOD, eu preciso ter uma cunha em cada proximal. O sistema de porta-matriz de Toff-Mayer, que é esse que está apresentado aqui para vocês, parece ser bem complexo, mas na verdade ele é relativamente simples de ser utilizado. Então ele tem componentes como a fenda guia, a fenda diagonal, a morsa, o parafuso, a armação diagonal, a maçaneta interna e a maçaneta externa. Esse sistema ele é utilizado com as fitas de matriz metálica que vocês têm em diferentes espessuras. E ele também pode ser utilizado com as matrizes pré-fabricadas do tipo bumerangue. Qual é a diferença entre uma e outra? As matrizes do tipo bumerangue, justamente em função daquele curva que ela faz, ela tem uma adaptação melhor na parede gengival do meu preparo, porque ela tem uma depressão naquela região. Isso não significa que as tiras de matriz não devem ser utilizadas. É simplesmente uma opção a mais para a gente estar adaptando nesse material. Bom, pessoal, como a gente já tinha conversado, então os sistemas de matriz, eles servem para dar contorno às restaurações que têm envolvimento interproximal no momento do procedimento restaurador. Então, as tiras de matriz, normalmente elas vêm nesse formato aqui. Vocês devem ter 2 diâmetros. Eu cortei com uma tesoura mesmo, simples, que vocês têm no kit de vocês, cerca de 10 centímetros de tira de matriz. Junto desse sistema, eu vou utilizar o porta-matriz de Toff-Mayer. Então, ele é composto por essas fendas, da ponta ativa e da caixa, e também por 2 parafusos. O parafuso de trás, que é o que prende a matriz ao instrumental, e esse parafuso maior, que é o que vai fazer o ajuste posterior da matriz ao elemento dental. Então, para eu começar a inserir a matriz no meu instrumento, eu preciso liberar esse parafuso aqui de trás. Vou fazer um laço com a minha matriz, dessa maneira. E aí, eu vou passar ele pelas 2 fendas, pela fenda central da ponta ativa e pela fenda da caixa. Uma vez que eu fiz isso, eu vou travar a minha matriz, apertando, então, agora o parafuso aqui de trás. Uma vez que eu senti a resistência ao girar esse parafuso, eu tenho agora a matriz presa ao meu sistema de porta-matriz de Toff-Mayer. Antes de inserir ele no manequim, eu fiz um teste aqui com o meu manequim da Pronil, e o manequim da Pronil tem os pontos de contato entre um elemento e outro muito justos. Então, para vocês conseguirem inserir, eu faço a sugestão
de que antes de inserir a matriz, a gente coloque cunhas para promover o afastamento de um elemento do outro. Então, as cunhas, como a gente já viu também no slide, elas têm esse formato de triângulo isósceles, sendo que esse lado é igual a esse lado aqui, e a base é reta. Então, a base é o que vai entrar em contato com a minha papila. Então, eu pego a minha cunha, prendo ela na minha pinça porta-agulha dessa maneira, e vou fazer a inserção pela interproximal, sempre lembrando que a base da cunha deve ser voltada para a papila do paciente, dessa forma aqui. E da mesma maneira, vou fazer isso na distal. Então, vou selecionar outra cunha de madeira, que vai promover o afastamento gengival. Vou apontar a base dessa cunha de madeira, que vai ficar em contato com a minha papila, e vou inserir aqui na distal. Precisa fazer um pouquinho de força, vocês vão encontrar um pouco de resistência nesse momento. Quando eu inseri essas duas cunhas, eu promovi um afastamento para que eu consiga inserir o meu sistema de porta-matriz. Com as fendas voltadas para a face gengival, então eu giro ele, fico com a parte lisa do meu porta-matriz para cima. Eu vou inserir agora, e agora, para que elas desçam até a porção gengival, eu vou fazer a remoção das minhas cunhas, vou deixá-las aqui separadinha. Vou baixar a minha matriz até a porção gengival, e vocês conseguem perceber que tá sobrando matriz tanto para esse lado da palatina, quanto aqui para a vestibular. Então, agora é o momento que eu vou utilizar o segundo parafuso, que é esse maior, e ao girar ele, vocês vão perceber que o porta-matriz se aproxima do elemento dental. Você pode puxar aqui, e ele vai fazer o ajuste. Só no segundo parafuso, eu não mexo mais no primeiro parafuso. Até que o porta-matriz se encontre bem ajustado dessa maneira. Depois que eu conseguir inserir o sistema de porta-matriz, então agora eu vou voltar as cunhas em posição. Lembrar sempre que a base do meu triângulo, né, a base da cunha, é voltada para a papila. Então, vou inserir aqui na gengival, na mesial. E aqui na distal, porque eu estou trabalhando supostamente numa cavidade MOD. E essa é a maneira que deve ficar o meu sistema, juntamente com as cunhas de madeira. Para desmontar esse sistema, então, primeiro a gente começa pela remoção das cunhas. E aí, eu solto o parafuso grande. E eu posso simplesmente levantar o meu sistema de matriz. E para soltar essa matriz, que deve ser descartada, eu libero o último parafuso. E consigo me desfazer da tira de matriz e coloco minha porta-matriz de Toffoli Meyer para esterilizar. Outro sistema de matriz super utilizado atualmente são esses modelos de matrizes pré-fabricadas, e vocês também têm pelo menos 2 tamanhos desses modelos. O menor, que serve para adequar em pré-molares, e o maior, que serve, obviamente, para os molares. E aí, como vocês podem observar na imagem, a porção onde eu tenho a bolinha, em que passa um traço atrás, se eu aperto, coloco ela em posição no elemento dental e aperto, ela automaticamente vai se ajustar ao diâmetro do elemento dental. Então, elas são descartáveis, utiliza-se uma vez e aí não tem como mais retornar, mas vocês podem fazer o teste no manequim de vocês, adaptando a matriz e apertando
a bundinha ali dela, ela vai se ajustar exatamente ao diâmetro dessa matriz, do elemento dental. E posteriormente é só fazer a adaptação das cunhas. Outro sistema também que existe, vocês não possuem em função do custo-benefício desse sistema, é esse sistema Supermate. Ele custa em média, um kit desse sistema, R$900. E aí ele vem ali, como vocês podem ver, as matrizes vêm pré-fabricadas também, juntas de uma rondana. Eu instalo essa matriz no meu elemento dental e aí venho como se fosse com essa chave de fenda, encaixo na rondana e rodo até que ela faça o ajuste também no elemento de maneira individualizada. As matrizes também desse sistema são descartáveis e por isso o custo dela é extremamente alto. Esse outro sistema aqui, ele é um sistema parecido com a matriz de Toff-Mayer, só que ele é um sistema descartável e ele não tem os dois parafusos. Ele tem somente o parafuso de fora, que é aquele laranjado ali no dispositivo. Esse sistema ele é inteiro descartável, tanto a parte do metal como a parte de plástico ali da matriz. Então esse sistema, ele também tem um custo um pouco elevado, mas ele é super fácil de ser utilizado, uma vez que eu só instalo ela no dente e vou fazer o ajuste mediante eu apertar aquele parafuso laranja. Outra possibilidade de sistema de matriz, aí esse é o do nosso caso clínico oficial agora da aula, é a confecção da matriz individual soldada. Então vocês vão confeccionar quando a gente retornar ao laboratório. Para confeccionar, eu vou precisar da tira de matriz metálica e da minha pinça porta-agulha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou envolver a tira no meu elemento dental e com a pinça porta-agulha, vocês estão vendo ali a pontativa, eu vou medir exatamente aonde essa matriz fica mais justo no elemento dental. E aí vou retirar a matriz do dente do meu paciente. Fazendo isso, eu levo a matriz junto ao ponto de solda. Lá no laboratório nós temos um ponto de solda. E aí vou soldar a matriz exatamente aonde eu sei que é o encontro do diâmetro do meu dente. Uma vez que eu fiz esse ponto de solda, eu volto a matriz em posição e corto o excesso das tiras. E aí só vou fazer a instalação das minhas cunhas de madeira. Dessa maneira. As minhas cunhas de madeira devem pressionar a matriz em direção ao elemento dental, a caixa proximal ali do meu elemento dental, de maneira que eu não consiga enxergar, por exemplo, o isolamento absoluto. Vocês conseguem reparar que dentro da caixa proximal eu enxergo exatamente o término do meu preparo cavitário e logo do lado as tiras de matriz. Depois que eu tenho todo o meu sistema de matriz adaptado juntamente às cunhas, agora eu vou fazer aquele processo que vocês já têm conhecimento. Vou triturar o meu amálgama e aí junto do meu porta-amálgama vou começar a inserção do meu material. Para isso eu vou utilizar a minha dedeira dentro do DAPM de vidro, vou dispensar a minha cápsula dentro da dedeira e aí eu vou fazer a pressão junto do meu porta-amálgama para conseguir inserir as porções dentro do meu elemento dental. Sempre vou começar o processo restaurador pela caixa proximal, ok? Nesse caso que eu tenho uma restauração MOD, vou começar pela mesial e pela distal, condensar as duas proximais para daí então partir para a caixa oclusal. Então inserir o material e junto com o condensador, vou pressionar esse material lá na margem gengival do meu preparo. Para conseguir atingir lá no fundo do meu preparo cavitário, a margem gengival, eu vou utilizar os condensadores que têm menor diâmetro, porque os de maior não vão ser adequados à caixa proximal. E à medida que esse amálgama for subindo, então eu posso aumentar o diâmetro dos meus condensadores, Pro 2 e Pro 3 posteriormente. Quando o meu preparo já estiver bem condensado, eu posso fazer a brunidura pré-escultura, com o brunidor número 29. Quando o amálgama já estiver começando a ter aquela resistência e o grito do amálgama, lembra dessa característica? Eu vou começar a fazer escultura com o meu Hollenbeck 3S. Ou posso utilizar meu instrumental Defran. Quando eu já terminei de fazer a escultura, o meu amálgama ele já está começando a criar aquela resistência, né? Ele já está começando a ficar duro, cristalizar. Então, nesse momento, eu posso fazer a remoção das cunhas e posso fazer a remoção do meu sistema de matriz. E agora, eu vou fazer o brunimento final.
Lembra que a minha brunidura pós-escultura deve ser feita com movimentos de fricção um pouco mais intensos, até que eu consiga promover uma lisura superficial do meu material. Dessa maneira aqui. Terminei de fazer a brunidura pós-escultura, eu vou fazer a checagem dos meus pontos de contato, para ver se não tem excesso desse material, se não vai machucar o meu paciente. Vou fazer isso com tiras de carbono, tira de papel carbono e pinça Miller. E aí eu ensino vocês dentro do laboratório como fazer uso. É importante lembrar que os pontos de contato devem ficar ou aquém da restauração. Porque se a minha restauração ficar exatamente no meu ponto de contato com o elemento antagonista, vai fragilizar a margem do meu preparo cavitário e da minha restauração e provavelmente ela venha a fraturar. Algumas características aí a respeito de restaurações de amálgama. A vida limite desses procedimentos restauradores são determinados por esses 3 fatores em ordem de importância. Então, a minha restauração de amálgama vai ser boa e vai durar bastante quando o profissional é bem capacitado, conhece as características do material, sabe como adequar ele dentro do elemento dental. Por isso que é importante, e eu fico frisando para vocês repetidamente, as questões do preparo cavitário. A segunda característica que diz respeito à longevidade das minhas restaurações de amálgama é o material que eu estou empregando. A qualidade desse material, se eu conheço esse material, se ele tem boa procedência. E a terceira é o meio bucal do paciente. E aí são as características de higienização do meu paciente, de dieta alimentar e etc. Então, a carga maior a respeito da eficiência desse tipo de procedimento está sobre as nossas costas, sobre o nosso conhecimento. Aqui estão algumas referências da aula de hoje. A minha proposta para hoje é que, em vez de responder alguma pergunta lá no fórum, vocês postem uma foto da mesa clínica montada para procedimento de preparo e restauração de classe 2 de amálgama, e também que vocês postem uma foto do sistema de matriz com o porta-matriz de Toffoli-Meyer e cunhas instalado no manequim de vocês. Eu acho que isso vai tornar a nossa aula um pouquinho mais dinâmica, vai fazer com que a gente mexa nos nossos materiais mesmo aqui em casa, para que a gente tenha intimidade e lembrem qual é o nosso propósito aqui dentro do curso, tá bem? Dentro da clínica nós vamos repetir esses procedimentos, e aí eu aguardo as fotinhas de vocês lá no fórum, tá bom? Um beijo e até a próxima!